É uma história muito curiosa que eu li recentemente. Uma startup lá na Índia está usando, exatamente a mesma tecnologia matemática que resolve enigmas de biologia molecular de meio século atrás. Mas eles estão usando isso para ajudar uma pequena padaria de bairro, aqui no Brasil, a vender mais pão de queijo. É uma justaposição que parece quase absurda quando a gente fala em voz alta. Parece loucura, né? Mas essa é a realidade mais prática do mercado atual. Essa ponte invisível entre o laboratório de pesquisa de ponta e o balcão da lojinha da esquina é exatamente o que define essa era de transição que a gente está vivendo agora. Com certeza. E é com essa imagem mental que eu dou as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha para a nossa investigação detalhada de hoje. A nossa missão nessa análise é desmistificar de vez a inteligência artificial. A ideia é, tirar essa tecnologia daquele reino distante da ficção científica. Uhum, do Exterminador do Futuro, né? Exato. Afastar o foco das megacorporações intocáveis do Vale do Silício e olhar com uma lupa para como ela já está gerando resultados super reais. E principalmente destacar exemplos práticos de automação que pequenos empreendedores podem, implementar hoje mesmo nas operações deles. E é importante dar um pouco de contexto de grandeza antes de entrar nos detalhes práticos. Tem relatórios recentes do McKinsey Global Institute que estimam que, no ano de 2025, a IA vai ter adicionado um acréscimo de 4,4 trilhões de dólares no PIB mundial. Nossa, é muito dinheiro. É absurdo. Isso é o equivalente a pegar as economias inteiras da Alemanha e do Japão e somar as duas. É um número que desafia a nossa compreensão. Totalmente. Mas a minha grande dúvida, e eu acho que a dúvida de quem está ouvindo também, é por que agora? Porque o conceito de inteligência artificial existe lá nos departamentos de ciência da computação desde os anos 1950. O que causou essa explosão vulcânica, nesse exato momento? Então, o que é fascinante analisar aqui é que não estamos diante de uma única invenção isolada que, do nada começou a funcionar. A gente está testemunhando a convergência simultânea de três forças colossais. A primeira delas é a evolução dos modelos de linguagem generativa e do aprendizado de máquina profundo. Espera aí, vamos pausar rapidinho, porque eu sei que esses termos assustam muita gente. Como é que a gente pode traduzir esse aprendizado de máquina profundo para quem não é engenheiro de software? Ah, boa. De forma bem direta, o software tradicional sempre funcionou como uma receita de bolo super rígida, sabe? Um programador sentava lá e precisava escrever regras exatas, se acontecer X, então faça Y. O aprendizado de máquina joga essa lógica pela janela. Ah, então ele não segue mais aquele roteiro certinho. Exatamente. Em vez de escrever regras para ensinar o computador a reconhecer, a foto de um cachorro, nós simplesmente mostramos a ele 1 milhão de fotos de cachorros. E aí o próprio software vai ajustando as conexões internas dele até deduzir os padrões visuais que formam um cachorro. Ele aprende por exemplos, né? Não por instruções rígidas. Entendi. É uma mudança de paradigma. E as outras duas forças? Isso. Aí a gente chega na segunda força, que é a disponibilidade massiva de dados, porque para dar esses milhões de exemplos você precisa de informação. Hoje a internet gera dados suficientes para treinar essas máquinas em quase qualquer assunto do mundo. E por fim, a terceira força é o barateamento extremo do poder computacional através da nuvem. Que é onde a coisa fica acessível, né? Exato. Há uns 10 anos, para processar esse volume brutal de informações, uma empresa ia precisar de um andar inteiro de servidores custando dezenas de milhões de dólares. Hoje, qualquer pessoa consegue alugar uma fração de segundo de processamento num supercomputador na nuvem pagando centavos. Essa tempestade perfeita que permite que a máquina não só siga ordens, mas preveja padrões. Nossa, essa explicação muda toda a perspectiva. Fica muito mais claro. E para que a gente possa confiar que essa tecnologia é, robusta o suficiente para o dia a dia de um negócio pequeno, eu acho essencial observar primeiro como ela está operando no cenário global. Com certeza, o famoso teste de estresse, né? Pois é.
A premissa é simples. Se a IA consegue resolver problemas monumentais de saúde ou de engenharia, ela consegue muito bem organizar o estoque de uma lojinha de roupas. Vamos olhar para o setor de saúde, por exemplo. Os dados que a gente tem em mãos mostram que a IA não é mais uma teoria. Ela já está salvando vidas em escala industrial. E tem aquele exemplo da China, né, que é assustadoramente eficiente. Sim, o do sistema Ping Yang Good Doctor. Eles atenderam mais de 400 milhões de consultas virtuais só em 2024. 400 milhões. E a mágica não está em só agendar a consulta bonitinho, mas no fato de que as redes neurais deles estão diagnosticando coisas graves, tipo câncer de pulmão, com uma precisão superior a 95%. Nossa, é mais preciso que muito especialista humano, não é? Exato. Eles alcançam isso porque a máquina pegou o raio-x daquele paciente e comparou em milissegundos com bilhões de outros exames do banco de dados. Ela detecta umas anomalias minúsculas que um olho humano que está ali cansado depois de um plantão poderia facilmente deixar passar. E o mais legal é que essa inovação não fica só presa nesses hospitais hiper ricos e modernos. As fontes trazem o caso formidável da Niramai, que é uma startup lá na Índia. Eles acharam um jeito de aplicar a inteligência artificial para analisar termografia infravermelha e detectar câncer de mama. Termografia, como funciona isso na prática? É brilhante. A IA não fica procurando um nódulo físico, o que é exigir um mamógrafo gigante e caro. Ela procura padrões anormais de calor e de fluxo sanguíneo na imagem térmica, que geralmente aparecem, muito antes de o tumor se formar fisicamente. Caramba, isso barateia muito o processo, né? Demais. Isso permitiu levar diagnósticos com uma precisão altíssima para mulheres em regiões super rurais da Índia, usando um equipamento que é portátil e muito barato. E se a gente subir o nível para a biologia molecular, tem o caso do Google DeepMind. Eles usaram o sistema AlphaFold para resolver aquele problema antigo do dobramento de proteínas. Eu lembro de ler sobre isso. Era um enigma que estava travando a ciência médica já tinha uns 50 anos, não é? Isso mesmo. E a inteligência artificial resolveu em meses. Isso meio que abriu as portas para empresas farmacêuticas, tipo a Pfizer e a Moderna, usarem algoritmos para desenhar vacinas personalizadas num tempo recorde. É de cair o queixo. Mas isso é na saúde. Se a gente pular para a indústria pesada, a lógica de reconhecer padrões é idêntica. Só mudam as variáveis. Lá na Alemanha, a Siemens está aplicando o que eles chamam de gêmeos digitais. Ah, esse conceito é sensacional. Explica um pouquinho melhor. Então, é como se eles criassem um videogame extremamente detalhado de uma turbina eólica de verdade. Aí, a IA roda simulações de anos de desgaste, com ventos fortes, chuva, pressão, tudo nesse ambiente virtual. O objetivo é prever exatamente quando e como a turbina real vai dar defeito. E o resultado mecânico disso foi que eles reduziram em 50% o tempo de máquina parada para manutenção.